Olá! Hoje nosso convidado do programa Cutucando é o historiador André Aguiar Nogueira, que é mestre em História Social pela PUC São Paulo e atualmente é coordenador de Política e Ação Cultural do Plano Municipal de Cultura da Secultifor. Ainda é doutorando da PUC São Paulo com a tese intitulada Terra, Natureza, Trabalho e Cultura em Fortaleza. Não deixem de assistir. Prezados estudantes, aqui estamos hoje com André Aguiar Nogueira, formado em História pelo UFC em 2004, mestre pela PUC São Paulo em 2006, publicou o livro Fogo, Vento, Terra e Mar, a arte de falar dos trabalhadores do mar em 2007. Coordenador de Patrimônio Cultural da Secultifor de 2008 a 2010, coordenador de Política e Ação Cultural do Plano Municipal de Cultura e doutorando da PUC São Paulo com a tese Terra, Natureza, Trabalho e Cultura em Fortaleza. Recentemente você escreveu um artigo intitulado Nas Ondas do Surf, Política de Preservação e Memória Comunitária em Fortaleza. Artigo esse que vai ser publicado na revista do Infam. Com relação a patrimônio, o que o senhor tem a nos dizer a respeito? É um prazer, ter sido convidado pela faculdade. Eu espero que a conversa possa contribuir, para o melhor entendimento que os alunos possam ter da importância que tem a preservação do patrimônio cultural, de um modo geral. Bem, esse artigo que você se referiu, em que eu tento fazer um paralelo aí entre a história da política de preservação no município e algumas iniciativas populares em andamento aqui na cidade, surgiu exatamente dessa experiência, como coordenador de patrimônio histórico do município. Nesse artigo, o que eu procuro basicamente é tentar esboçar aí um breve ensaio do que seria a história da política de preservação do município, que basicamente começa em 1986, com a criação da FUNCET, a Fundação Cearense de Esporte, Cultura e Turismo, que de fato era a instituição dentro da prefeitura que executava toda a política relacionada a essas três áreas. E o que eu fui observando é que lentamente, principalmente a partir de 2005, quando começa a gestão da prefeita Luiziane Lins, você tem aí de fato um aceleramento na execução dessas políticas. Por exemplo, somente em 2007 foi criada a primeira Secretaria de Cultura da cidade de Fortaleza. Até então, Cultura, Esporte e Turismo tinham uma única pasta para desenvolver todas essas ações, o que de fato comprometia os investimentos que iriam para o setor. O que a gente observa é que a partir da criação da Secretaria de Cultura em 2007, uma série de outros marcos legais foram conquistados pela população. Por exemplo, em 2008 a gente vai ter a Lei 9347, que é a primeira lei de proteção do patrimônio material e imaterial da cidade. Essa lei é importante, primeiro, porque ela atualiza os conceitos e ela é amparada nas experiências exitosas de gestão do patrimônio a nível municipal, como também ela chama para dentro do texto legal algumas experiências inovadoras que haviam sido feitas na academia. Então, nesse sentido, é uma lei que vem atualizar os anseios e as demandas da política pública. Ela prevê, por exemplo, que qualquer cidadão pode pleitear a proteção de um bem considerado um bem cultural pela cidade. No outro sentido também, ela foi a lei que permitiu que a cidade de Fortaleza tivesse o primeiro bem imaterial registrado na cidade, que foi exatamente a Capela de São Pedro dos Pescadores, um feito inédito na administração pública municipal. Mas no artigo que eu procuro exatamente é fazer um pouco dessa evolução, mostrando que de fato foram muitos desafios, mas houveram avanços consideráveis, mas principalmente demonstrar que, para além da política pública oficial, havia uma série de iniciativas populares que eram feitas nas comunidades. E a partir daí a gente procurou fazer um pouco um resgate de que tipo de história era feito na área do Mucuripe, especialmente na Praia do Titanzinho. Em 2010, a cidade tomou conhecimento de uma proposta de construção de um estaleiro em uma região chamada Serviluz. Até então, essa região era caracterizada pela pesca, pelo porto, pela estiva, tá certo? E pelo surf. O que aconteceria nesse caso é que a proposta de estaleiro era uma proposta, primeiro, que feria o plano diretor, que foi aprovado em 2009, e que previa para aquela parte da cidade um zoneamento especial, como uma zona de interesse social.
Além disso, era uma zona de interesse ambiental e uma zona de interesse histórico. Então não tinha motivo nenhum para a comunidade aceitar que o empreendimento de grande porte fosse instalado naquela comunidade. Em função dessa mobilização, foi protocolado aqui na Secretaria de Cultura de Fortaleza um pedido de tombamento da paisagem cultural do Titanzinho, assim como da paisagem cultural do Sabiaguaba. Ou seja, era a comunidade mobilizada que requeria do poder público a proteção para um bem cultural. E nesse caso específico, um tombamento diferenciado, porque a paisagem cultural parte exatamente da definição de que é preciso respeitar a relação entre o homem e o meio ambiente de forma a pensar o desenvolvimento sustentável e planejável. Então, no artigo, de modo geral, eu procuro fazer esse contraponto entre a evolução da política oficial e os movimentos sociais que eram feitos nas localidades, especialmente na região do Titanzinho, onde é muito forte a prática do surf até hoje. Na sua dissertação de mestrado, que eu acredito que gerou o livro Fogo, Vento, Terra e Mar, a arte de falar dos trabalhadores do mar, publicado em 2007. Existe uma relação também com o patrimônio? De alguma forma, sim. Né? O que a gente observa é que, de modo geral, existe na cidade uma tendência muito grande, né, à descentralização. O que os movimentos sociais querem hoje é uma política pública de cultura descentralizada. Né? Então, é muito comum hoje, por exemplo, o movimento por aniversário dos bairros, né? Projetos de catalogação das manifestações culturais nas comunidades, enfim, uma série de iniciativas, né, que estão dizendo que a partir da ponta é possível fazer uma política pública. Né? E o meu trabalho no mestrado foi um pouco isso, fazer um resgate dessa história. O que eu observei é que no lugar onde a cidade não conhecia, chamado Serviluz, se você for na cidade, praticamente todo mundo até ouviu falar, mas ninguém de fato foi lá. Né? E esse lugar esquecido, né, na memória social da cidade, ele tinha, na verdade, uma riqueza imensa. Ali você teve o episódio do Vicente Pison, que teoricamente teria chegado primeiro do que o Cabral, né, em terras brasileiras. Ali você tem uma série de episódios relacionados ao porto, né, os romances do Zé de Alencar, você tem ali o embarque dos soldados que foram para a Amazônia, você tem uma série de outras coisas, o Farol Velho, que é um símbolo da cidade, né, inclusive estampado aí na bandeira da cidade. Você tem um litoral belíssimo, que, no entanto, foi historicamente esquecido pelas políticas de turismo. Né? Hoje o Serviluz é um hiato entre a beira-mar e a Praia do Futuro, e é um lugar quase que invisível, de certo modo. Né? Então, de alguma forma, a pesquisa histórica, o levantamento do patrimônio cultural dessa localidade foi um instrumento fortíssimo na preservação desse lugar e na manutenção das pessoas naquela região. Não era possível que depois de 60, 80 anos lutando para ocupar aquela região, as pessoas fossem simplesmente desalojadas em função do projeto econômico que era alheio aos interesses da comunidade. Então, acho que a pesquisa histórica que eu fiz, né, e com a ajuda, obviamente, de muitos colaboradores, né, ela foi fundamental como um instrumento de preservação de luta, né, pela permanência dos moradores no local. Então, de alguma forma, foi um trabalho também de valorização do patrimônio cultural da cidade. Entende-se que fazer história, escrever a história, pensar a história, é uma relação entre passado, presente e futuro, de uma forma que você se entenda enquanto agente, enquanto um sujeito histórico. Nesse sentido, pensando em experiência, enquanto você escrevendo e pensando a respeito do Serviluz, enquanto patrimônio histórico, qual a sua relação com o lugar? Acho que é importante destacar que no primeiro momento, obviamente, até pela pesquisa acadêmica, né, a minha atenção esteve muito centrada no lugar Serviluz, né, até porque era um lugar que, na dinâmica do tempo passado e presente, era um lugar que tinha ficado no esquecimento e não na memória. Né? Então, isso foi fundamental. Só que, ao ter a possibilidade de projetar uma política mais ampla para a cidade, o que nós fizemos foi perceber que existem vários Serviluz na cidade de Fortaleza. Vários pontos onde a memória social, né, tem perdido espaço, onde você vê que os grupos econômicos mais fortes têm se imposto e que a fragilidade de alguns grupos é clara, é nítida. Então, quando nós pensamos numa política de preservação descentralizada, o que nós pensamos, por exemplo, foi em projetos como museus comunitários, que é um projeto muito interessante. Primeiro, porque ele descentraliza. A gente sabe a importância que o centro histórico tem na cidade, isso é inegável, né? A cidade começou ali. Agora, era preciso perceber que, para chegar nesse centro, vários caminhos foram traçados. E o desenho urbano de Fortaleza é feito exatamente desses caminhos que foram trilhados pelos retirantes e que agora simplesmente, né, quase que desapareceram da cidade. Então, era preciso
recuperar a história da Messejana, da Parangaba, da Barra do Ceará, do Mucuripe, né, de uma série de outros lugares que exatamente são a história da cidade de Fortaleza. Então esse desejo de pesquisar localidades foi no primeiro momento vinculado ao Serviluz, porque esse é um projeto acadêmico específico, mas que ao ter oportunidade eu procurei desenvolver um projeto que todas as partes da cidade pudessem contar a sua história, não há povo sem história, né? E a dinâmica da experiência social é fundamental para que as pessoas aprendam, né? E aí tenham, obviamente, uma realidade social mais justa. Uma forma de conscientização, né, professor? Ou seja, entender-se enquanto sujeito, entender-se enquanto ser consciente, que se entende enquanto parte daquela cidade, um processo de cidadania, né, professor? Então, com relação, pensando em cidadania, pensando em patrimônio, pensando em valores, em comportamentos, em cotidiano, o que o senhor tem a nos falar sobre patrimônio imaterial? Pois é, eu acho que durante muito tempo a gente teve uma política, né, que ela se equivocou, né, por só reconhecer a pedra e o cal como elemento de preservação, né? Acontece que o que se percebeu pós-Constituição de 1988 é que os grupos, né, tinham suas manifestações que não passavam pela cultura letrada. Então, era difícil. A gente tinha que muitas vezes vangloriar os bens, né, e os prédios, monumentos que eram da cultura da elite. Então, esse processo em que as comunidades, os grupos sociais passam a reconhecer sua própria história a partir do patrimônio cultural é fundamental, né? Nesse sentido de cidadania, de reconhecimento, né? De se perceberem como sujeitos históricos capazes de transformação, né? E aí você tem uma série de coisas vinculadas à autoestima, né? À liberdade criativa, que só passa por esse entendimento de que cada grupo social tem, né, uma lógica cultural que tem que ser, né, preservada. Então eu acho que esse trabalho de educação patrimonial nas comunidades é fundamental, né? Se a gente tiver noção da importância que tem a história enquanto fator educativo, enquanto fator de cidadania, enquanto fator de desenvolvimento econômico mesmo, a gente vai ter aí, de fato, uma sociedade que vai estar aberta para o futuro. Porque enquanto a gente, né, não der valor, né, às manifestações que são próprias dos grupos, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de dialogar com essa globalização que está se impondo aí mundo afora. Professor, sobre o sistema de preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, o que o senhor tem a nos dizer? É importante destacar que a gente tem vivido nos últimos anos uma espécie de fortalecimento institucional da política de preservação. E não apenas da política de preservação, mas da política cultural de modo mais amplo, né? Recentemente a gente passou a entender que cultura é um direito, como é um direito básico humano de qualquer, como é direito de saúde, um direito à alimentação, um direito, inclusive, mais fundamental do que os outros, porque ele permite melhorar a qualidade de vida e observar com mais qualidade todos os outros aspectos da vida. Então a cultura, ela deixou de ser, né, essa ideia de civilização, de refinamento que a gente tanto estuda na teoria e na academia, para ser visto mais como uma possibilidade concreta de vida, né, como uma força, né, mutante, né, que é capaz de transformar a realidade. E pensando nisso, era fundamental que a própria política cultural se mantivesse uma política estável, né, que os governos não fossem capazes, né, de destituir todo o legado cultural que foi feito pelas gestões anteriores. E daí vem a preocupação com o sistema. Essa é uma preocupação que surge no governo federal em você criar sistemas que fortaleçam, que dê agilidade e transparência, né, às aplicações das políticas públicas. Aqui em Fortaleza, a gente teve um grande salto com a criação da Secretaria de Cultura de Fortaleza em 2007, depois com a criação do primeiro Conselho Municipal de Política Cultural em 2009. Esse ano de 2012 foi sancionado, esse mês, o primeiro Sistema Municipal de Fomento, que você vai ter dentro do sistema o Fundo Municipal de Cultura, ou seja, pela primeira vez você vai ter um fundo oficial, né, que você vai ter garantido ali recursos para aplicação em todas as áreas da cultura, inclusive patrimônio cultural, que é uma das áreas, né, mais latentes aqui na cidade de Fortaleza. O fato é que nesse momento, né, eu estou na coordenação da elaboração do primeiro Plano Municipal de Cultura. Esse plano é um programa estratégico de governo, né, em que você vai ter diretrizes para todas as linguagens artísticas da cidade, para todos os territórios, para todos os segmentos culturais. E o patrimônio histórico, obviamente, tem uma atenção especial dentro desse programa. A ideia é que, através de fóruns,
seminários, palestras, audiências públicas, reuniões do Conselho e outros meios de participação social, nós possamos produzir um amplo programa e que esse programa signifique exatamente a ampliação dos investimentos, a melhoria da qualidade dos projetos e a participação social no controle e na execução da política pública de cultura da cidade de Fortaleza. Então, nesse sentido, Fortaleza se antecipou a algumas cidades, né? E é logicamente que a cultura não se vai se restringir ao sistema, a cultura não cabe no sistema, nós sabemos disso, mas é importantíssimo que você tenha um foco institucional, que você tenha garantia pública, jurídica, de que aquele recurso vai ser aplicado em investimentos na área da cultura. A gente não custa lembrar que apenas 1% do orçamento do município é aplicado em cultura. Isso é um ganho muito grande em relação ao que era feito no passado, né? Em relação às capitais brasileiras, apenas Recife hoje aplica 2% do orçamento na parte da cultura. Tá certo? Ou seja, o desafio é muito grande. E nós que somos da área das ciências humanas, historiadores, sociólogos, antropólogos, sabemos a importância que a cultura tem na organização e na educação de qualquer sociedade. Então, do ponto de vista político, tem também aí um grande desafio e uma grande disputa política que tem que ser feita, né? Eu acho que os professores, né, os alunos têm que romper o ciclo da universidade, que com certeza produz informações, né, fundamentais para a política de cultura, mas perceber que tem outros campos de batalha em relação, né, ao setor da cultura. Eu acho que a formação que nós temos, especialmente como historiadores, nos permite sim nos engajar nos movimentos sociais, participar das políticas públicas, participar dos conselhos, né? Ou seja, pensar a cultura de um modo geral, né? Pensar inclusive, né, como é que a gente pode, que mecanismo nós poderíamos traçar, né, ou criar no sentido de perceber e colocar a cultura no lugar que ela tem, que é uma posição estratégica no desenvolvimento da sociedade, né, pensando logicamente no desenvolvimento que seja sustentável, né, e baseado na justiça social, que eu acho que interessa a todos nós. Espero que tenham gostado do nosso programa de hoje e não deixem de assistir a nossa programação aqui no nosso endereço eletrônico www.tvinteraja.com.br. Tchau!